Olá, gente. Em tempos de afastamento social, como é que a gente deve encarar isso? Eu estou aqui falando sobre essa situação porque eu ouvi um comentário interessante. A Casa da Rocha Guarulhos, nós resolvemos cancelar as nossas atividades presenciais até segunda ordem. E eu ouvi uma pessoa dizendo assim: eu acho que essa igreja aí não tem fé. Eu achei interessante esse comentário e aplico esse comentário não só a nós, mas a outras comunidades que resolveram abraçar essa realidade de ausência nas reuniões, nos cultos, coisa que a gente gosta muito, né? Coisa que crente gosta muito de abraçar. Crente brasileiro, aí a coisa fica mais próxima ainda, né? A gente se abraça, a gente gosta de estar junto, a gente gosta de beijar, a gente gosta de contato físico. Isso é o brasileiro e o crente mais ainda. Mas o que que a gente faz com uma conversa como essa? É uma igreja sem fé. E esse comentário, ele tem por ideia dizer assim, não, quem tem fé anda junto, mesmo agora, no meio dessa crise, da possibilidade de ficar contaminado, né, de adquirir o vírus. Quem tem fé não tem esse problema, anda junto, se abraça mesmo, as autoridades dizendo que não pode, mesmo os médicos dizendo que não pode. Como é que a gente encara isso? Será que fechar uma igreja nessa hora é falta de fé? O que que a Bíblia diz pra gente? Bom, vamos começar rapidamente pensando lá em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3 nos fala o seguinte, que há tempo para todas as coisas. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E Salomão, que é um sábio que escreveu esse livro, chega ali no versículo 5, ele diz, é tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, e tempo de abraçar, e tempo de se conter. Eu duvido que Salomão estivesse se referindo especificamente ao que nós estamos vivendo. Provavelmente Salomão estava se referindo a alguma situação em que é melhor a gente dar um tempo do contato com o outro, porque às vezes o clima não está bom, porque às vezes a gente está brigado, então é melhor. Tem hora que é bom abraçar, mas tem hora que é bom dar uma afastada, né? É claro que Salomão provavelmente se dirigia a esse tipo de raciocínio, mas esse texto serve para a gente se lembrar que há tempo para tudo, e tempo para tudo debaixo do céu. Quando o termo debaixo do céu é usado, e Salomão faz bastante isso na sua forma de escrever, ele está se referindo a esse mundo em que a gente vive. Esse mundo que a gente vive tem a sua forma de ser, tem a sua forma de existir. Existem leis que regem esse mundo e a gente não pode se esquecer que esse mundo está debaixo da ação do pecado. Isso significa o quê? Que muitas coisas que acontecem aqui, muitas leis que são vividas por nós aqui não são as mais legais, né? Mas elas existem. Assim como existe a lei da gravidade, e eu nunca vi ninguém, pelo menos não vi, pode ter havido alguém que dizendo assim, eu sou uma pessoa cheia de fé, e essa pessoa vai correndo e pula do 10º andar do prédio, achando que ela vai voar. Ela não vai voar, porque a lei da gravidade diz que a gente não pode voar. Não é? E, como eu disse, nesse mundo a gente está sujeito a algumas leis que não são muito boas. Resultado da queda, resultado do pecado. Aí entra essa situação que a gente está vivendo. Um vírus que se espalhou por esse mundo e está contagiando as pessoas e levando as pessoas à morte. E a gente precisa saber que essa é a lei desse mundo e a gente tem que estar sujeito a ela. Não é falta de fé, é uma inteligência cristã, uma inteligência de quem conhece a Bíblia e sabe que diante das situações em que a gente vive nesse mundo, a gente tem momentos de recuar, momentos de análise, momentos de pensamento, momentos de reflexão e momentos como esse em que a gente deve ouvir as autoridades médicas, as autoridades governamentais, até porque também o texto bíblico nos ensina que nós devemos obedecer àqueles que estão nessa posição. Portanto, não é uma questão de falta de fé, é de coerência com a minha fé. A minha fé que diz para que eu ame o outro. Porque eu posso ter uma saúde muito boa, eu tenho 51 anos, tecnicamente não estou dentro do grupo de risco, mas eu tenho meus pais que têm 80 anos. E eu tenho amigos que têm pais também
com idade avançada. Se eu me contagio num culto da igreja e levo o irmão a crer que ele não vai ser contagiado, contaminado, né, infectado, essa é a palavra correta, e ele vai para a igreja e ele, porque eu o convidei, eu o convoquei, e lá ele é infectado por esse vírus e leva isso para a casa dele e infecta os pais, os amigos de mais idade, o que é que eu estou fazendo? Eu estou indo contra o texto bíblico, que é a máxima da minha fé, que me diz que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Amar o próximo nessa hora é cumprir a nossa quarentena. Amar o próximo nessa hora é se afastar e é reconhecer que diante do caos em que esse mundo vive, o cristão, na sua fé, deve ter a sua posição adequada à fé que ele proclama, que é a fé do amor ao próximo. Portanto, não é falta de fé, não. É sabedoria, é coerência com aquilo que a gente crê e é o amor ao outro expresso também nessa atitude. Vamos pensar nisso? Vamos caminhar assim? Vamos fazer a nossa quarentena? No caso da Casa da Rocha, a gente vai ter aí a nossa transmissão ao vivo. Se a gente conseguir fazer, estamos correndo com isso. Espero que dê tudo certo. Se não, vamos orar uns pelos outros. E assim a gente vai vivendo a fé em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Valeu.